Olá pessoal, vamos discutir um pouco a respeito de espelhos esféricos, ok? Bom, a ideia por trás dessa discussão sobre espelhos esféricos, ela começa com a análise do que significa ser um espelho esférico. E a resposta para essa pergunta está na construção de um espelho esférico. Ou seja, nós precisamos de uma reta de referência, e esta reta de referência passa a ser chamada de eixo principal do espelho. Eu vou até anotar isto aqui. Nós chamaremos esta reta de eixo principal. Eixo principal. Maravilha. E em um próximo momento, nós precisamos de uma esfera. Então eu vou construir aqui uma esfera. Então eu construo uma esfera, ou aproximadamente uma esfera, né? Porque tentem imaginar que este círculo representa uma esfera de 3 dimensões, né? Mas eu vou trabalhar basicamente com essa circunferência para que a gente possa entender o comportamento dos raios. E a partir daí os elementos dessa circunferência. Nós temos o diâmetro da circunferência, que é a maior distância entre dois pontos da própria circunferência, né, que vai atravessar ela aqui no meio. A metade do diâmetro, que vai marcar o centro desta esfera. Então eu busco agora a metade do diâmetro, aqui no meio, exatamente aqui no meio nós temos o centro da esfera, né, metade do diâmetro, que será o centro de curvatura do meu espelho no futuro. Nós temos o raio de curvatura, que vai unir este centro à própria circunferência, e este ponto no qual o raio encontra o futuro espelho passa a ser chamado de vértice do espelho. Ok? Então, estamos com tudo pronto para a construção do nosso espelho esférico. A partir desse momento, o que eu preciso é abrir essa esfera, porque senão os raios não podem entrar nela. Então, eu recorto essa esfera, só vamos fazer isso direitinho. Eu recorto essa esfera e passo a trabalhar com apenas a calota que sobra. Então eu passo a trabalhar somente com a parte branca que está sobrando à direita, como uma parte da esfera, uma calota dessa esfera. Então eu abro ela aqui. Maravilha. Aqui nós estamos abrindo a esfera. Perfeito. Agora que eu tenho a calota, eu já consegui apagar o suficiente aqui. Agora que eu tenho a calota, eu posso iluminar o interior deste espelho. A minha ideia apenas é determinar se esse espelho será um espelho esférico côncavo ou convexo. E para isso eu devo decidir se a parte espelhada será a parte de dentro da esfera ou a parte de fora. Se a minha decisão for pela parte de dentro dessa esfera, então eu vou pintar a parte de dentro, onde ela fica espelhada, e a partir deste momento, a partir do momento que eu tomo a decisão de espelhar a parte de dentro, eu estou então trabalhando com o chamado espelho esférico côncavo, né? Espelhos esféricos côncavos. Maravilha, maravilha. Bom, qual o comportamento básico dos raios luminosos na reflexão, né? Para a reflexão? O comportamento básico é o ângulo de incidência deste raio luminoso em relação à normal deve ser igual ao ângulo de reflexão do raio refletido em relação ao normal. Então, os ângulos devem ser idênticos, e é a partir desta realidade que eu vou construir os raios luminosos, ou vou analisar o comportamento deles. Observem, se eu considerar um raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, vamos fazer um raio verde, raio luminoso verde, que incide neste espelho paralelo ao eixo principal. Vamos fazer de novo aqui. Paralelo ao eixo principal. Aqui está ele. Raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal. Qual será o comportamento dele para a reflexão? E a ideia é que o ângulo de incidência em relação ao normal seja igual ao ângulo de reflexão em relação à normal. E, para tanto, eu preciso encontrar a normal. Quem é a reta normal?
A reta normal é a reta perpendicular ortogonal a este ponto. Então, eu primeiro vou traçar a tangente a este ponto, tangente ao ponto. É uma reta que toca apenas esse ponto e nenhum outro. E repare que a reta normal passa a ser o raio da esfera. E a partir desse momento, eu encontro que o ângulo de incidência, que aqui está, é igual ao ângulo de reflexão. E, portanto, este raio refletido ele vai se comportar de tal maneira que, ao ser refletido, ele passe exatamente a meia distância entre o centro e o vértice. E o interessante é que isto ocorre com todos os raios que incidem paralelos ao eixo principal, tornando este ponto específico, o foco do espelho. Então, a partir daí, nós já podemos identificar mais um elemento do espelho. Nós podemos identificar que o foco é a metade da distância oferecida do centro de curvatura ao vértice, ou seja, metade do raio de curvatura do espelho, C sobre 2. Perfeito? Bom, próximo raio interessante de nós analisarmos é o raio que incide neste espelho, passando exatamente no centro de curvatura. O que acontece quando um raio luminoso incide sobre o eixo de curvatura? E a resposta é: ele passa a ter um ângulo de incidência igual a zero. E se o ângulo de incidência é igual a zero, o ângulo de reflexão também deve ser igual a zero. E ele incide sobre o centro, reflete e retorna sobre o próprio centro. Então, ainda respeitando a ideia principal de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, eu consigo determinar o comportamento desses dois raios. Incide passando pelo centro, é refletido e volta passando pelo centro de curvatura. Mesmo caso pode ser analisado a partir do raio luminoso, que incide pelo vértice. Então, vamos criar um raio que incide no ponto do vértice. Este raio luminoso, por exemplo, rosa, que vai incidir mirando exatamente o vértice. O que acontece com ele? Ele passa a ter a normal como o raio do espelho, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, e ao ser refletido, ele sai obedecendo à lei primária da reflexão. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Então, reparem que essa regra não muda, né? Ela sempre vai ser respeitada, seja pelo ângulo, seja pelo raio que chega paralelo ao eixo principal e que será refletido passando pelo foco, seja pelo raio que incide pelo centro de curvatura, que chega com ângulo zero e sai com ângulo zero, voltando pelo próprio centro de curvatura, ou o raio que incide no vértice, forma um ângulo alfa com o eixo principal e, ao sair, mantém um ângulo alfa com o eixo principal. Estes três raios serão extremamente importantes para o próximo passo, que é a formação de imagem nos espelhos côncavos, ok? Espero que tenha compreendido. Qualquer coisa, pause, volte ou envie uma pergunta para mim. Eu vos aguardo no próximo vídeo, então. Até lá!